Fome espiritual. John D. Lake. O texto bíblico desta noite é: Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão cheios. Mateus capítulo 5, verso 6. A fome é uma coisa muito boa. É o maior persuasor que eu conheço. É um motor maravilhoso. Nas nações aprendi que você pode fazer quase tudo com as pessoas até ficarem com fome. Mas quando elas ficam com fome, você quer prestar atenção. Há um certo espírito de desespero que acompanha a fome. Eu gostaria que todos nós tivéssemos isso espiritualmente. Eu desejo a Deus que estivesse desesperadamente faminto. Não seria glorioso? Alguém seria preenchido antes que essa reunião terminasse. Seria uma coisa estranha se estivéssemos todos desesperadamente famintos por Deus, apenas um ou dois para preencher um serviço. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é apenas a justiça de Deus. A justiça de Deus em seu espírito, a justiça de Deus em sua alma e a justiça de Deus em seu corpo. A justiça de Deus em seus assuntos, em sua casa, em seus negócios e em todos os lugares. Deus é um Deus completo. Seu poder opera a partir de cada lado. Os artistas colocaram uma auréola em volta da cabeça de Jesus para mostrar que há uma radiação de glória em sua pessoa. Eles poderiam muito bem colocá-lo em volta dos seus pés e em qualquer parte do seu corpo. É a glória radiante de Deus que habita irradiando através da personalidade. Não há nada mais maravilhoso do que a habitação de Deus na vida do ser humano. A maravilha mais suprema que Deus já realizou foi quando ele tomou posse dos famintos. Bem-aventurados os que têm fome. Vou garantir a você que depois da crucificação de Jesus, houve uns 120 pessoas famintas em Jerusalém. Eu não acredito que se não estivesse com muita fome, eles ficariam tão gloriosamente preenchidos. Foi por isso que eles estavam com fome e que eles foram saciados. Às vezes somos inclinados a pensar em Deus como mecânico, como se Deus tivesse marcado uma data para este ou aquele evento ocorrer. Mas minha opinião é que uma das obras do Espírito Santo é o do preparador. Ele vem e prepara o coração dos homens antecipadamente, colocando uma estranha fome daquele evento que foi prometido por Deus até que chegue a passar. Quanto mais estudo história e profecia, mais fico convencido de que, quando Jesus nasceu no mundo, ele nasceu em resposta a um tremendo clamor do coração por parte do mundo. O mundo precisava desesperadamente de Deus. Eles queriam tremendamente uma manifestação de Deus e Jesus Cristo, como libertador e salvador, veio em respostas às suas almas. Muitos aguardam ansiosamente a segunda vinda de Jesus, sua vinda novamente, como se mecanicamente em uma determinada data, quando certos eventos acontecerem. Jesus irá chegar. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, por outro lado, que deve haver uma fome tremenda, uma fome avassaladora pela vinda do Senhor nos corações dos homens, de modo que uma oração como nunca foi feita no mundo antes da vinda de Cristo subirá ao céu. E bendito seja Deus, quando subiu ao céu por parte das pessoas, almas suficientes, tirará o próprio Jesus Cristo do trono e trazê-lo à terra. Daniel diz que foi convencido pelo estudo dos livros de profecia, especialmente o de Jeremias, que o havia chegado a hora em que deveria ser libertos o cativeiro na Babilônia. Os 70 anos foram cumpridos, mas não houve libertação. Então ele diligentemente
colocou seu rosto para orar para que isso aconteça. Veja Daniel 9. Aqui está o que eu quero que você receba. Se isso ia acontecer mecanicamente, até uma determinada data, não haveria alguma necessidade para Daniel saciar aquela fome. Sua alma, de modo que jejuou e orou vestido de saco e cinza, para que a libertação pudesse vir. Não, Senhor. Os propósitos de Deus acontecem quando o seu coração e o meu recebem o verdadeiro clamor de Deus, e a verdadeira oração de Deus entra em nosso espírito, e o verdadeiro anseio por Deus recebe a nossa natureza. Algo vai acontecer então. Não importa o que sua alma esteja cobrindo ou desejando, se isso se torna em sua vida o grito supremo, não a questão secundária, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a 10ª, mas a primeira coisa, o desejo supremo de sua alma, a questão primordial. Todos os poderes e energias do seu espírito, da sua alma e do seu corpo estão se estendendo e clamando a Deus pela resposta. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vivi numa família onde durante 32 anos nunca estavam sem um inválido em casa. Antes de eu completar 24 anos de idade, enterramos 4 irmãos e 4 irmãs, e 4 outros membros da família estavam morrendo, inválidos, desesperados e indefesos. Montei minha própria casa e casei com uma linda mulher. Nosso primeiro filho chegou. Era pouco tempo até que aquele mesmo trem diabólico da doença que se seguiu à família de meu pai chegou à minha. Minha esposa ficou inválida. Meu filho era uma criança doente. De tudo isso, uma coisa se desenvolveu em minha natureza, e um clamor por libertação. Eu não sabia mais nada sobre o assunto sobre cura do que um índio, apesar de eu ser metodista e evangelista. Mas meu coração clamava por libertação. Minha alma chegou ao lugar onde eu vomitei dependência do homem. Meu pai gastou uma fortuna na família, sem sucesso, como se não houvesse parada para o inferno. E deixe-me dizer-lhe, não há paralisação humana, porque a coisa se estabeleceu profundamente na natureza do homem, profundamente demais para qualquer recurso material para consegui-lo. É preciso o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo que desçam nas profundezas da natureza do homem e encontrar a verdadeira dificuldade que está lá e destruí-lo. Meu irmão, eu quero te dizer, se você é um pecador esta noite e longe de Deus, seu coração está saudoso e seu espírito pedindo, a sua alma chorando pelo livramento de Deus. Ele vai e esteja à disposição para entregar. Você não terá que chorar por muito tempo até que você veja que as montanhas estão sendo removidas. O anjo da libertação estará lá. Finalmente cheguei àquele lugar onde meu grito supremo era por libertação. Lágrimas foram derramadas por libertação por 3 anos antes que a cura de Deus viesse até nós. Eu podia ouvir os gemidos e choros e soluços e sentir a miséria da alma da nossa família. Meu coração chorou, minha alma soluçou, meu espírito chorou lágrimas, e eu não sabia o suficiente para ligar diretamente a Deus por isso. Não é estranho que os homens não tenham sentido fé o suficiente para crer em Deus para todas as suas necessidades? Ter força o suficiente para invocar diretamente a Deus para obter ajuda física sobre as dificuldades, bem como espirituais? Mas eu não fiz. Mas graças a Deus, uma coisa amadureceu em meu coração, uma verdadeira fome. E a fome da alma de um homem deve ser satisfeita, deve ser satisfeito. É uma lei de Deus, e a lei de Deus está na profundidade do espírito.
Deus responderá ao coração que chora. Deus responderá à alma que pergunta. Cristo Jesus vem até nós com segurança divina e nos convida, quando temos fomes, de orar, de crer e de receber do Senhor aquilo que a nossa alma cobiça e o nosso coração pede. Então, um dia o Senhor do céu veio em nossa direção, e de uma forma, pouco tempo a nuvem de escuridão, aquela meia-noite do inferno, aquela maldição da morte foi suspensa, e a luz de Deus brilhou. Nossa vida e em nossa casa, da mesma forma que existia nas vidas de outros homens, as casas de outros homens. Nós aprendemos a verdade de Jesus e foram capazes de aplicar o poder divino de Deus. Fomos curados pelo Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Amigos, comecem a orar para ficar com fome. Neste ponto, quero contar uma história. Eu estava fora em uma viagem com raquetes de neve no Sra. Mary, em Michigan, onde eles costumavam ter 4,5 metros de neve. Eu caminhei por 30 milhas em meus sapatos de neve. Eu estava cansado e cheguei em casa e descobri que minha esposa tinha ido me visitar. Então fui até lá para a casa da minha irmã. Descobri que eles também estavam fora. Eu fui e entrei em casa e comecei a procurar algo para comer. Eu estava quase morrendo de fome. Encontrei um tipo de bolo bem grande que parecia pão de milho. Ainda estava bastante quente e cheirava bem, e eu comi tudo. Achei que era uma coisa terrivelmente engraçada e parecia ter caroços nele. Eu não apenas entendi a combinação, e eu não era muito cozinheiro. Quando eu terminei, minha irmã e o marido dela entraram. Ela disse: "Meu Deus, você deve estar terrivelmente cansado e com fome." Eu disse: "Eu estava, mas acabei de encontrar um bolo de milho e comi o bolo todo." Ela disse: "Meu Deus, John, você não comeu isso." Eu disse: "O que foi, Irene?" "Ora, isso era uma espécie de pão de vaca que moemos, espigas e tudo." Veja, isso depende do caráter e do grau de sua fome. Quase tudo tem um gosto muito bom para quem está com fome. Se você quisesse conferir uma grande bênção peculiar aos homens, não seria para dar-lhes torta, mas para fazê-los com fome. E então tudo que parecesse em seu caminho seria gostoso eternamente. Adoro contar essa história porque é a história de um faminto homem. Pouco tempo depois fui para a África do Sul e Deus havia começado a trabalhar maravilhosamente na cidade de Joanesburgo. Um açougueiro que morava nos subúrbios era informado por seus médicos que ele havia desenvolvido tal estado tuberculoso que ele pode não viver mais de 9 meses. Ele queria tomar providência para que sua família seria cuidada depois que ele partisse. Ele comprou uma fazenda e se comprometeu a desenvolvê-la para que quando ele morresse, sua família teria um meio de subsistência. Um dia, ele recebeu uma carta de amigos da Joanesburgo contando sobre a vinda do que eles falaram como os irmãos americanos e das coisas maravilhosas que estavam acontecendo. De como fulano de tal, um terrível bêbado, havia se convertido, de sua sobrinha que havia sido inválida em cadeira de rodas há 5 anos e estava curada por Deus. Como um dos seus outros parentes tinha sido batizado no Espírito Santo com falar em línguas. Como outros amigos e vizinhos foram batizados e curados. Da poderosa mudança que ocorreu na comunidade e todas as maravilhas, uma obra vigorosa que Deus produziu. Dan Von pegou a carta e rastejou para baixo de uma árvore espinhosa africana. Ele expôs o assunto diante de Deus e começou a discutir o assunto com o Senhor. Ele disse: "Deus no céu, se o Senhor pôde vir até fulano de tal, um bêbado, e o livrou da embriaguez, salvou a sua alma e colocou nele a alegria do Senhor, o Senhor pôde vir até a sua sobrinha,
salvar sua alma e curar o seu corpo e mandar embora e ser uma bênção em vez de um peso e fardo sobre ela. O Senhor pôde vir para fulano de tal. Então ele estava batizado no Espírito Santo e falando em línguas. O Senhor pôde fazer essas coisas em Joanesburgo. O Senhor pode fazer algo para mim também. E ele se ajoelhou, colocou o rosto no chão e chorou a Deus que Deus faria algo por ele. E não esqueçam, amigos, tenho a convicção de que naquela manhã Dan Von ficou tão emocionado com a leitura daquela carta que seu desejo de ser curado foi maior do que qualquer outra coisa em sua consciência. Seu coração alcançou Deus e, graças a Deus, naquela manhã, sua oração foi até o céu e Deus desceu em sua vida. E em 10 minutos ele respirou o máximo que quis. A dor foi embora. A tuberculose desapareceu. Ele era um homem completo. Mas isso não era tudo. Ele não só recebeu uma grande cura física, mas Deus literalmente entrou e tomou posse da vida do homem até que ele não entendeu ele mais. Ao me contar, ele disse: irmão, uma nova oração do céu está em meu espírito. Eu tinha orado por salvação da minha esposa por 18 anos, mas eu nunca poderia orar daquele jeito. Mas naquela manhã eu orei até o fim. Isso foi tudo feito. Quando eu cheguei em casa, ela se levantou e olhou para mim por 2 minutos, até que ela percebeu que eu estava gloriosamente curado por Deus. Ela nunca fez uma pergunta sobre como aconteceu, mas caiu de joelho, jogou as mãos até o céu e disse: ore por mim, Dan. Pelo amor de Deus, ore por mim. Devo encontrar Deus hoje. E Deus veio até ela e alcançou a sua alma. Teve 11 filhos, jovens esplêndidos. A mãe e ele foram orar, e dentro de uma semana, toda a família de 13 pessoas foi batizada no Espírito Santo. Ele foi até a fazenda do irmão e contou a maravilha de Deus e o que ele havia feito e orado. E em pouco tempo, 19 famílias foram batizadas no Espírito Santo. Deus encheu sua vida de tal maneira com sua glória que nesta manhã Deus lhe disse: vá para Petrória. Vou te mandar para os diferentes membros do parlamento. Ele foi admitido na presença do primeiro-ministro Louis Borta. Borta me contou sobre isso depois. Ele disse: Laker, eu conheço Von desde quando ele era menino. Eu o conhecia como um sujeito imprudente e brincalhão. Mas aquele homem entrou no meu escritório e fiquei a 3 metros da minha mesa. Eu olhei para cima e antes que ele começasse a falar, comecei a tremer e chacoalhar na minha cadeira. Ajoelhei-me e eu tive que colocar minha cabeça debaixo da mesa e clamar a Deus. Ora, ele parecia Deus, ele falava como Deus, ele tinha a majestade de Deus, ele foi sobre-humanamente maravilhoso. Depois dirigiu-se ao gabinete do secretário de Estado e depois ao secretário do Tesouro. Quase a mesma coisa aconteceu em todos os casos. Durante 18 dias, Deus o manteve longe deste e daquele. Advogados, juízes e funcionários do país, até que todo alto funcionário sabia que havia um Deus e um Cristo e um Salvador e um batismo no Espírito Santo, porque Dan Von tinha realmente a fome de Deus. Bem-aventurados os que têm fome. Mateus capítulo 5, verso 6. Eu estava sentado aqui esta noite, antes da reunião, e comecei lendo um antigo sermão que preguei para um clube masculino em Spokane, em Washington, há 8 anos, intitulado O Chamado da Alma. Nele observei que havia contado
a história das pessoas originais que vieram para o Parmen, escola de 1900, e que, em resposta aos gritos de suas almas, Deus veio e batizou no Espírito Santo. Todas as igrejas e missões de fé apostólica, Assembleias de Deus e outros movimentos são o resultado. Conheci a esposa do irmão Parmen e sua cunhada Lilian. Ela foi a mulher que trouxe a luz de Deus para a verdadeira santificação do meu coração. Não era sua pregação ou suas palavras. Eu sentei na casa de Fred Bosworth uma noite antes de uma noite de pregação do Evangelho. Eu escutei aquela mulher contando sobre o Senhor e seu amor e graça e poder santificadores, e o que era a verdadeira santidade. Isto não era argumentos ou lógica, era ela mesma. Foi a santidade divina que vinha de sua alma. Foi o viver do Espírito de Deus que saiu da vida da mulher. Voltei para o quarto o mais longe que pude. Eu estava satisfeito consigo mesmo, fazendo pelo mundo e o bem no mundo, próspero com todos os acompanhamentos que acompanham negócio de sucesso. Mas naquela noite meu coração ficou com tanta fome que caí de joelhos, e aqueles que estavam presentes irão dizer-lhe, ainda que eles nunca ouviram ninguém orar como eu orei. Bosworth disse muito depois: Lake, há um exemplo que sempre lembrarei em sua vida, que foi a noite em que você orou em minha casa até as vigas tremeu, até que Deus desceu, até que o fogo atingiu, até que nossa alma derreteram, até que Deus veio e santificou nossos corações. Todos os demônios do inferno e fora do inferno não podiam acreditar lá. Não é uma experiência real santificada em Jesus Cristo. Quando Deus entra e torna seu coração puro e leva a si mesmo fora da sua natureza e lhe dá um triunfo divino sobre o pecado, nós mesmos mudamos. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Mateus capítulo 5, verso 6. Amado, ore para ficar com fome. Voltando a Den Hovon, por muitos anos, antes de eu deixar a África, eu subia e descia pela terra como um fogo ardente. Onde quer que eu fosse, os pecadores eram salvos e eram curados. Homens e mulheres foram batizados no Espírito Santo até que se incendiou os distritos com o poder de Deus, e ele ainda vai. Ainda aqui está um ponto que quero trazer para você. Como eu conversei com a Lília, observei a única coisa suprema na alma daquela mulher. Era a consciência da santidade. Ela disse: Irmão, foi por isso que oramos, e é isso que o batismo nos trouxe. Mais tarde, o irmão Parmen estava pregando no Texas. O homem de cor chamado Seymour entrou em sua reunião. Num hotel em Chicago, ele contou sua experiência para o irmão Tom e para mim. Eu quero que você veja a fome na alma daquele homem de cor. Ele disse que era garçom em um restaurante e também pregou em uma igreja de negros. Ele conhecia Deus como Salvador, como o Santificador. Ele sabia o poder de Deus para curar. Mas quando ouvia Parmen, ele convenceu-se de uma coisa maior: o batismo no Espírito Santo. Ele foi para Los Angeles sem recebê-lo, mas ele disse que estava determinado a pregar tudo o que sabia de Deus para o povo. Ele disse: Irmão, antes de conhecer Parmen, havia tanta fome de ter mais de Deus e que estava no meu coração, então orei por 5 horas por dia durante 2 anos e meio. Cheguei a Los Angeles e quando cheguei lá, a fome não era menor, mas maior. Eu orei: Deus, o que posso fazer? E o Espírito disse: ore mais. Ele disse: estou orando 5 horas por dia agora. Eu aumentei minhas horas de oração para 7 e orei por mais 1 ano e meio. Eu orei a Deus para me dar o que Parmen pregou.
o verdadeiro Espírito Santo e fogo com línguas, e amor e o poder de Deus, como os apóstolos tinham. Há coisas melhores na vida espiritual, mas eles devem ser procurados com fé e oração. Eu quero dizer algo a você. Deus Todo-Poderoso colocou a fome naquele coração daquele homem, que quando o fogo de Deus veio, ele glorificou. Eu não acredito que qualquer outro homem nos tempos modernos teve uma visão mais maravilhosa do dilúvio de Deus em sua vida do que Deus deu a esse caro companheiro. O irmão Seymour pregou na minha congregação para 10.000 pessoas, e quando a glória e o poder de Deus estava sobre a sua congregação, e quando os homens tremeu e clamou a Deus, Deus estava nele. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão preenchidos. Mateus capítulo 5, verso 6. Eu me pergunto o que estamos famintos. Temos uma verdadeira fome divina, algo que nosso coração está pedindo? Se você tiver, Deus responderá. Deus responderá. Por cada lei do Espírito que os homens conhecem, a resposta está para vir. Isto virá. Bendito seja Deus. Isso virá. Chegará da maneira que você jamais sonhou. Deus não é dado o manifestar-se somente das línguas e interpretação. Sua vida no homem é completa. Quando eu era menino, acompanhei meu pai em uma visita ao escritório de John McKell, o grande corretor de seguros. Nós fomos levados ao escritório de McKell em seu elevador particular. Era a primeira vez em que eu estive em um grande prédio de escritórios e andei de elevador. E lembro-me de prender a respiração até que a coisa parou. Então entramos neste escritório, o escritório mais lindo que já vi. Os tapetes eram tão grossos, tive medo de passar pelo chão quando pisei neles. Sua mesa era uma maravilhosa de magnum puro, e em cima da sua mesa, incrustado em madrepérola, estava seu nome escrito em caligrafia. Foi tão magnífico, em minha atitude infantil eu disse, vou ter um escritório só assim, e uma mesa como essa, com o meu nome, quando eu estiver grande. Eu não sabia o quanto isso era uma pergunta na minha natureza, e parecia que às vezes meu desejo havia se desviado longe, até completar 30 anos. Fui convidado para ir a Chicago para se juntar a uma associação de homens que era a criação de uma associação de seguros de vida. Eles disseram, Laker, queremos que você administre essa associação. Nós negociamos sobre o assunto por 3 semanas, até que eles vieram a aceitar os meus termos e finalmente o presidente disse, entre neste escritório até que lhe mostramos algo. Temos uma surpresa para você. E entrei em um escritório exatamente igual do escritório de John McKell. E no centro havia uma mesa de mogno puro. Em vez do nome de John McKell, era o de John Lake, em madrepérola. Eu nunca tive e nem falado desse desejo da alma para uma pessoa no mundo. Amigos, há algo no chamado da alma que é criativo, faz com que as coisas aconteçam. Você não sabe disso quando o desejo supremo do seu coração é conhecido por Deus. Toda a energia espiritual da sua natureza e os poderes de que Deus lhe deu comece a se concentrar e a trabalhar ao longo desta certa linha e forma, e chega pelo inconsciente exercício criativo da fé, em ser aquilo que nossa alma pede? Essa é a ação criativa da fé. Você e Deus juntos evidenciando o poder do desejo criativo. Interpretação de uma mensagem em línguas, da senhorita James Wilson. Você receberá o desejo do seu coração se vier diante de mim em oração e súplica, pois sou um Deus que responde, meus filhos. Avançai na batalha, pois eu estarei com você, e cumprirei o desejo do seu coração. Sim, orem para que tenha fome.
Clame e eu responderei, pois sou um Deus que ouve. Eu atenderei sua chamada. Venha diante de mim, humilde, coloque-se diante dos meus pés e responderei ao seu chamado. Seja diligente diante de mim e ore sim. Esteja em oração e súplica, pois você está vivendo nos últimos dias, e meu espírito nem sempre lutará com homens, mas você que é humilde diante de mim, saberão que serei o vosso Deus e fortalecerei-vos à direita e à esquerda, e vos entenderá e saberá que eu sou o seu Deus vivo. Enquanto Moisés estava no Mar Vermelho, ele tentou recuar esse relacionamento que Deus estava estabelecendo e tentou jogar fora a responsabilidade de volta para Deus. Ele ficou impressionado. Isto foi maravilhoso demais. Certamente Deus não deve ter querido dizer isso, mas Deus sabia. Quando ele começou a se reconhecer como um indivíduo e Deus como outro, ele pensou que era ofensivo a Deus. Ele pensou que poderia recuar e orar para que Deus fizesse algo para ele, o mesmo que Deus fez na relação antiga. Ele não poderia fazer isso. Quando ele desceu para orar, na mente de Deus, a ideia de Moisés era não apoiar a água e sair daquele lugar próximo, daquele interior, aquela sinfonia divina da alma de Moisés e Deus. Isso foi ofensivo para ele. E Deus disse: portanto, você clama por mim? Êxodo capítulo 14, verso 15. Em outras palavras, cale a boca de sua oração. Levante-se e vai. Levante a tua vara e estenda a mão sobre o mar e divida-o. Êxodo capítulo 14, verso 16. Deus não disse a Moisés: Moisés, estenda a mão e dividirei o mar. Ele disse: estende a tua mão sobre o mar e dividi-lo. Você e eu somos um. Estique a mão e divida o mar. Você tem tudo o que há de mim e eu tenho tudo o que há de você. Somos um e indivisíveis. Deus e o homem se tornam um. O coração do homem, a mente do homem, a alma do homem entra em Deus e Deus nele. Os fogos divinos do Cristo eterno pelo Espírito Santo veio do céu, e os raios de Jesus brilham na vida. Deus abençoa e os poderes de Cristo revigoram, manifestam e demonstram através desse relacionamento. Deus revelou isso à minha alma nos dias em que pela primeira vez fui para a África. 6 semanas depois que meus pés tocaram o solo e antes que Deus me desse uma igreja branca para pregar, eu disse: Senhor, quando tu me deres uma igreja em qualquer lugar para pregar este evangelho, pregarei o mais elevado e mais sagrada que o Espírito de Deus revelar ao meu coração. Eu não me importo se alguém mais acredita ou vê. Eu vou pregar a visão que o Filho de Deus colocar em minha alma. Bendito seja Deus. Ele colocou a visão elevada do Cristo glorificado e o cristão glorificado. Não um homem simplesmente salvo de pecado, mas um homem salvo dos seus pecados, santificado pelo poder, cheio do seu Espírito e recriado com e em Jesus Cristo. Um em natureza, caráter e substância. Meu coração começou a pregá-lo. Minha boca deu a mensagem e minha alma enviou e pronunciou a palavra. E meu espírito chamou os que queriam ser o caráter de um homem para chegar aos pés do Filho de Deus e receber sua bênção e receber o seu poder. E, amado, eu lhe digo que em todo o mundo moderno houve outros 125 pregadores que saíram de uma igreja para proclamar o poder de Deus com maior poder do que os primeiros 125 pregadores. A coisa que estava na minha alma disparou na alma de Dan Von e acendeu a fé do povo. Onde quer que se espalhe, incendia os homens de Deus. Amigos, precisamos de uma aproximação a Deus. Essa igreja e a igreja ao redor precisa subir até os céus. Nós temos viajado em ciclos
cavando nossos narizes no chão, e nós tivemos nossos olhos no chão, em vez de nas nuvens, em vez de no trono. Olhar até o glorificado. Quero ver suas mãos sangrando. Olhe para o céu, onde ele está, para vê-los. Não volte ao Calvário para vê-lo. Ele é ressuscitado, reinante, glorificado. Filho de Deus, ressuscitado com todo o poder e toda a autoridade, com as chaves do inferno e da morte. Ele é a autoridade divina, a superação eterna e a manifestação divina de Deus. E você e o Cristo reinante e glorificado como um são o divino manifestação de Deus. Subam ao trono, queridos. Deixe o trono vida, e o trono amor, e o trono poder, e o Espírito do trono, e o Espírito Santo no céu possua você. E você será um novo homem em Cristo Jesus. E seu passo será a marcha do conquistador. E sua canção é a canção da vitória. E sua coroa é a coroa de glória. E seu poder, o poder de Deus.